Vamos nessa, vamos agora nesse tópico falar das classificações das espécies tributárias, dando uma atenção especial à classificação do tributo ser pessoal ou o tributo ser objetivo, o tributo ser subjetivo ou objetivo, ou pessoal ou real. Vamos dar um enfoque nessa classificação. Veja, mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o tema classificação. Perceba que o direito tributário ele admite diversos tipos de classificações, né? De acordo com as ideologias ou as correntes de pensamento existentes. Cada doutrinador é uma cabeça. Então, as classificações elas servem exatamente para trazer algo de útil à aplicação da teoria à prática, a aplicação do direito tributário no mundo real. Então não adianta eu dizer que tem 300 espécies tributárias se aquilo não vai colaborar na aplicação da aplicação da lei à espécie tributária no caso concreto, ok? Então vamos ver isso. Então verifique aí o sentido da classificação, que deve ser sempre o de facilitar o estudo das espécies tributárias mediante o aspecto preponderante a ela conferido por certas doutrinas ou pela própria jurisprudência, decisões reiteradas dos tribunais superiores. Veja que, desse modo, ao se classificar alguma coisa, pretendemos compartimentar e sistematizar o conhecimento, de maneira a tornar mais fácil a sua compreensão e, para fins pedagógicos, a sua memorização e praticidade. Então, o fim e o intuito de uma classificação é compartimentar e sistematizar o conhecimento para facilitar o aprendizado e para também colocar a teoria a serviço da prática. Porque a teoria a serviço da teoria é pura abstração, sem nenhuma utilidade no mundo dos fatos, sem nenhuma utilidade no mundo real. Então a classificação sempre tem que ter a finalidade prática, a finalidade de aplicar a teoria à prática, facilitando a aplicação, no nosso caso, do direito tributário. Ok? Então vejamos algumas classificações. A primeira, nós já estudamos, a classificação das espécies tributárias, em que prepondera o entendimento do STF de que são 5 espécies tributárias, a classificação pentapartite, ou quinquepartite, que é o seguinte: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais, também denominadas de contribuições para fiscais, apesar que nem toda contribuição especial é realmente para fiscal, mas as provas de concurso público tratam como sinônimos, né, falar em contribuições especiais ou para fiscais. Vejamos a próxima classificação. Classificação quanto à natureza da hipótese de incidência do tributo, que pode dividir o tributo em vinculado ou tributo não vinculado. Nós estudamos isso quando olhamos, né, a questão de ser imposto, taxa ou contribuição de melhoria. Aqui, essa classificação vê se, na essência do fato gerador, no núcleo do fato gerador, existirá uma contraprestação estatal ou uma não contraprestação estatal. Então, por exemplo, você viu que os impostos são tributos não vinculados. Por quê? Porque o seu fato gerador independe de qualquer atividade estatal relativa ao contribuinte. Já as taxas e as contribuições de melhoria são tributos vinculados. Por quê? Porque decorrem de uma atividade estatal relativa ao contribuinte. Na terceira classificação, podemos classificar os tributos quanto ao destino da arrecadação, separando os tributos de arrecadação vinculada dos de arrecadação não vinculada. Nós estudamos isso também quando prestamos atenção no princípio da não afetação da receita pública. O que essa classificação quer dizer? Ela foca na
destinação legal do produto arrecadado. Se o produto da arrecadação é vinculado a um fim, esse tributo tem arrecadação vinculada. Se aquele tributo não tem arrecadação vinculada a qualquer fim, conforme previsto na Constituição, ele é classificado como tributo de arrecadação não vinculada. Veja que os impostos, em regra, são tributos de arrecadação não vinculada, em razão do artigo 167, inciso 4 do texto da Constituição, que diz que a receita dos impostos não podem ser vinculadas a órgão, fundo ou despesa. Por outro lado, empréstimo compulsório é um tributo de arrecadação vinculada. Por que vinculada? Porque a sua arrecadação, segundo o artigo 148, parágrafo único, deve ser vinculada à causa que o fundamentou. Se o empréstimo compulsório foi para a guerra externa, a arrecadação tem que ir toda para essa causa, a guerra externa. Por sua vez, as contribuições de Seguridade Social também são tributos de arrecadação vinculada. Por exemplo, contribuição previdenciária, COFINS, PIS/PASEP, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS/PASEP e COFINS importação. Todas essas contribuições, elas têm que ser destinadas a financiar a Seguridade Social. Então, a arrecadação aí é vinculada à Seguridade Social, ok? Vamos dando sequência aí à quarta classificação. Classificação quanto à forma de percepção, apartando aí os tributos indiretos e indiretos. Nós estudamos isso quando falamos de impostos. Você viu que os impostos podem ser diretos ou indiretos. Isso depende se há a distribuição, né? Se há o repasse do ônus econômico a um terceiro. Nos impostos diretos ou tributos diretos, não há esse repasse do ônus econômico a outrem. Já nos impostos indiretos, há sim esse repasse econômico a outrem, como ocorre no IPI e no ICMS, que o valor desses tributos são, em regra, repassados ao consumidor final da mercadoria ou do produto industrializado. Vejamos agora a classificação quanto aos aspectos objetivos e subjetivos da hipótese de incidência, que é exatamente a classificação aí que dá título a esse capítulo, né, distinguindo os tributos em reais e pessoais. Os tributos reais, eles incidem sobre a coisa, sobre a res, sobre o objeto, né? IPI, ICMS, que incide sobre mercadoria, ITBI, né? Sobre bens imóveis e assim por diante. Já os impostos pessoais, também denominados de subjetivos, eles levam em consideração, no momento da tributação, principalmente na quantificação da tributação, aspectos subjetivos do contribuinte, aspectos pessoais. O exemplo categórico é o imposto de renda pessoa física. O imposto de renda pessoa física, ele leva em consideração gastos com saúde, gastos com educação, né? Por exemplo, gastos com pós-graduação, gastos com graduação, gasto com dependentes, né? Dependendo de quantos filhos você tem, ou você tem outros dependentes que não são apenas filhos, existe essa possibilidade, por exemplo, um filho adotivo, por exemplo, um menor, né? Você pode ter ele como dependente obedecendo os requisitos legais, gastos com saúde. Então perceba que no caso do imposto de renda, como eu levo em consideração aspectos pessoais do contribuinte, por exemplo, número de dependentes, gastos com educação, gastos com saúde, gastos com previdência social, para eu quantificar o valor do imposto de renda, esse tributo é considerado um tributo subjetivo ou pessoal. Ok? Vamos dando sequência. Temos a classificação quanto à finalidade ou função dos tributos, podendo ser o tributo fiscal, extrafiscal ou parafiscal. O tributo ser fiscal ou extrafiscal, isso aí é o aspecto preponderante. O tributo fiscal, ele tem intuito, tem finalidade preponderantemente arrecadatória. O intuito dele é arrecadatório.
dá recursos aos cofres públicos. Já o tributo extrafiscal, ele não tem apenas intuito arrecadatório, ele tem interesse também de intervir no domínio econômico. Ele intervém em aspectos sociais e econômicos da sociedade, né? A tributação aí é importante também para o aspecto econômico. Por exemplo, imposto de importação, por exemplo, imposto de exportação, por exemplo, IPI, por exemplo, IOF, são tributos extrafiscais. Por que são tributos extrafiscais? O imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. Porque eles regulam a atividade econômica. Você comumente vê na mídia o ministro da Fazenda, atualmente o Guido Mantega, aumentando ou diminuindo, né, as alíquotas do IOF. Por quê? Porque aquele tributo tem intuito regulador da economia. Ele é importante para a economia. A mesma coisa com o IPI, a mesma coisa com o imposto de exportação, imposto de importação. Eles têm, né, interesse, implicações diretas na balança comercial. Ok? Agora, o que é, Nilo, o tributo parafiscal? O tributo parafiscal, ele se refere à questão da fiscalização e arrecadação tributária. O parafiscal é uma entidade ao lado do Estado. E essa entidade ao lado do Estado, por exemplo, as entidades do Sistema S, todas aquelas contribuições para o Sistema S são consideradas contribuições parafiscais. Porque uma entidade ao lado do Estado, um terceiro, por isso parafiscal, um terceiro ao lado do Estado, fiscaliza e arrecada aqueles tributos. Então, na verdade, a classificação quanto à parafiscalidade tem, né, pertinência com o sujeito ativo da relação jurídico-tributária. Né? O sujeito jurídico, o sujeito ativo da relação jurídico-tributária é um terceiro que arrecada e fiscaliza o tributo com o interesse público. Por exemplo, as contribuições das entidades do Sistema S. Vejamos, tem a classificação quanto à alíquota do tributo, que nós já vimos, né, estudamos aí em relação aos impostos, né, quando você pega aí o tema imposto, nessa unidade temática, você viu se os impostos são fixos, proporcionais, progressivos e regressivos, e temos a classificação aí da receita pública, quanto à diferença de ela ser receita originária e receita derivada. A receita originária, ela tem como exemplo categórico as taxas e as tarifas públicas, o aluguel de imóvel público. São retribuições, são receitas que o Estado recebe sem utilizar do seu poder de império. São as chamadas obrigações ex voluntae, ou seja, obrigações que decorrem da vontade e não obrigações impostas coercitivamente ao particular. Então, as receitas originárias, né, tem como exemplos taxa, perdão, tarifa ou preço. A taxa é uma espécie de tributo, então é receita derivada. Então, repetindo, as receitas originárias decorrem de obrigações ex voluntae, obrigações em que o Estado não utiliza do seu poder de império e tem como exemplo categórico a tarifa ou preço público, os aluguéis de imóvel público, o seguro apagão, a compensação financeira decorrente de royalties, né? O solo criado, né? Que é a outorga onerosa do direito de construir. Então, não decorrem do poder coercitivo do Estado. Já as receitas derivadas são obrigações ex lege, decorrem do poder coercitivo do Estado. Quais são os exemplos fundamentais? Os tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições especiais, são todas receitas derivadas. Receita originária não tem obrigação ex lege. Exemplo, tarifa, preço público. Receita derivada, a obrigação, ela é ex lege, decorre do poder aquisitivo. Então, os exemplos das obrigações de receitas derivadas são os tributos e as multas. As multas também decorrem de obrigações ex lege. Então, imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições especiais e multas são receitas derivadas.
derivadas. E receitas originárias, né, são as receitas decorrentes das tarifas ou preços públicos e de aluguéis. Para concluir, veja a seguinte questão, né? Temos aí os tributos reais e pessoais, que a gente já falou, né? E temos a seguinte questão aí do CESP. A doutrina propõe inúmeras classificações para os tributos, com base em suas especificidades, semelhanças e diferenças. Tais classificações, embora ausentes na legislação, ajudam a compreensão da natureza jurídica e aplicação de cada espécie tributária. Com foco nas principais classificações propostas pela doutrina, redige um texto dissertativo conceituando espécies tributárias e mencionando necessariamente os seguintes critérios: natureza do fato gerador, destinação da arrecadação, finalidade, aspectos subjetivos e objetivos da hipótese de incidência, ou seja, uma questão discursiva que exigiu do candidato a procurador as classificações no direito tributário. Um forte abraço.